Êxodo 12, de 1 a 23. Chegamos lá, amém? Amém? Ouvindo algumas bíblias, bem no comecinho. Acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozinhem em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. E é o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, porque foi nesse mesmo dia que tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, comam um pão sem fermento, desde o entardecer ao 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem. Comam apenas pão sem fermento. E nesses 3 últimos versículos, um pouquinho mais de atenção. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de ísopo no sangue e que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês deverá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado pelas ordens que o Senhor dá àquele povo e que faz nos refletir com os dias de hoje, Pai. Muito obrigado porque é a esperança que nós temos no sangue do Cordeiro. Muito obrigado porque é através disso tudo, todo esse ensinamento que o Senhor nos trará hoje, que possamos entender que é o Senhor e apenas o Senhor que nos salva. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero que vocês imaginem uma cena. A noite caiu sobre a terra de Gozém, a terra onde o povo hebreu habitava. O silêncio, ele é pesado, sufocante. Dentro de uma pequena e simples casa de barro, um pai de família olha fixamente para aquela porta. Ao seu lado está um personagem que nós vamos chamar de Miguel, seu filho primogênito, um adolescente de mais ou menos 12 anos de idade, com um olhar assustado, olha fixamente para aquela mesma porta. O Egito já havia sido devastado por 9 pragas, e a 10ª, ela era mortal. Deus passaria a meia-noite e todo primogênito morreria. Miguel
o adolescente, o primogênito daquela casa, com uma voz trêmula pergunta ao pai: Pai, o anjo da morte vem mesmo essa noite? Nós também pecamos, nós também murmuramos contra o Senhor. Como podemos estar seguros? O pai então abraça o seu filho, aponta para os umbrais da porta manchados de vermelho escuro e diz: a nossa esperança essa noite não está na nossa perfeição, mas está no sangue daquele cordeiro. Nós vivemos, meus queridos, também num mundo sobre tensão. Nós vivemos num mundo que enfrentamos várias pragas modernas. Nós passamos por uma pandemia há não muito tempo atrás. Já se foi aí 4 anos, mas ainda assim parece que foi ontem os resquícios dessa pandemia. Nos trancamos em casa com medo de um inimigo invisível. Crises econômicas ameaçam a gente a todo momento. Ameaçam o nosso sustento. A escravidão constante dos nossos vícios, das nossas ansiedades, os nossos medos. Mas, além disso tudo, a Bíblia diz que há um juízo real. E que um destruidor vai vir trazer a justiça de Deus sobre todo o pecado e todo o pecador. A grande pergunta que Miguel faz, se eles estariam realmente a salvos, é a nossa hoje. Como é que nós podemos estar seguros diante de um Deus justo, de um juízo justo, se também somos pecadores? Para isso nós precisamos entender que nós precisamos ser marcados pelo sangue. E primeiro, para a gente entender essa marca do sangue, nós precisamos entender o substituto perfeito. Deus disse a Moisés que a salvação não viria pelo mérito, mas por um substituto. No dia 10 daquele mês, cada família deveria escolher um cordeiro macho, de 1 ano, totalmente sem defeito. O que vai contra, obviamente, a qualquer lógica humana. Se você precisa sacrificar alguma coisa, vai sacrificar aquilo que menos daria um prejuízo para você. No caso do cordeiro manco, ele atrapalharia o rebanho de seguir em frente. Seria um ótimo eleito para esse momento de sacrifício. O cordeiro manchado, a sua lã não serviria para ser tosquiada e vendida como tecido posteriormente. Ele é todo manchado. Sairia roupas feias, sairia um tecido um tanto quanto diferenciado. Outro ótimo eleito para ser sacrificado. Já o cordeiro fraco, aquele que não tem chance de procriar, aquele que seria mais um peso para o rebanho, não traria lucro, não teria filhos, não teria qualquer outra descendência desse cordeiro. Seria mais um para procriar, para ser eleito ao sacrifício. Mas mesmo assim, Deus escolhe um animal perfeito. Esse animal, sem manchas, forte, saudável, de apenas 1 ano, no auge da sua vida como cordeiro, deveria ser escolhido, retirado do meio do rebanho e levado para casa. Durante 4 dias, ele deveria conviver com a família. Agora pensa comigo, como é que fica a cabeça de uma criança? Às vezes a gente leva um bichinho para casa, quem tem filho, ou netos, ou sobrinho, sabe como é que é, né? Às vezes um pequeno hamster já causa aquela euforia. Você leva o bichinho, a criança se apega no mesmo dia. Com uma criança de 12 anos, como o nosso personagem da nossa história, muito provavelmente ele também se apegaria. Muito provavelmente aquele cordeiro que passaria 4 dias dentro da casa dele, toda a família se apegaria naquele momento. Mas era necessário que o cordeiro morresse para que o seu filho, para que Miguel, o primogênito, vivesse. Na nossa história, a gente pode voltar, então, a 4 dias nesse tempo. Miguel provavelmente foi lá no rebanho, ajudou a escolher o cordeiro, era o animal mais forte e bonito. Por 4 dias o cordeiro viveu perto deles. A família provavelmente se apegou, estava próximo dele. Mas quando chegou no 4º dia, Miguel viu seu pai pegar um cutelo, levantar e viu o sangue escorrendo pelo pescoço do animal. Naquele momento, Miguel entendeu o preço trágico. A inocência daquele animal estava sendo trocado pela sua vida culpada. Quando olhamos para o sacrifício que Jesus nos traz, quando olhamos para o nosso substituto perfeito,
nós precisamos entender que não importa aquilo que a gente faz, não importa a vida que a gente leve. Na nossa cultura moderna, a gente tem a ideia de que a gente pode ser salvo sozinho, que a gente pode alcançar a salvação se a gente fizer caridade, se a gente não prejudicar ninguém, se a gente manter aquela frequência bonita na igreja. Todo domingo eu estou lá cultuando, eu estou lá louvando, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Mas nós nos esquecemos que, por natureza, somos meros pecadores. O pecado que habita dentro de nós não nos permite alcançar qualquer tipo de perfeição. Naturalmente condenados ao juízo de Deus, precisamos de um substituto perfeito. Não adianta a gente focar a nossa necessidade, as nossas dores, no nosso próprio esforço, no nosso próprio braço. Não adianta a gente fazer o chequezinho ali no currículo de bondade e falar: olha, Deus, eu sou bonzinho, então eu mereço ser salvo. Ninguém entre nós, nem dentro dessa igreja, nem fora dessa igreja, consegue ter esse currículo de bondade e passar por esse juízo final sem que o sangue seja derramado. Deus, no momento dessa primeira Páscoa, entregou um cordeiro, mas nós sabemos que nós temos um substituto perfeito. E você confia no seu próprio currículo? Ou você confia no seu substituto perfeito? Você confia na cruz de Cristo. Como segundo ponto, para a gente ser marcado pelo sangue, obviamente nós precisamos de sangue. Não bastava sacrificar o cordeiro, não bastava matar aquele animal perfeito. Era necessário aplicar esse sangue. Moisés, recebendo a mensagem de Deus, então instrui o povo a pegar os ramos de ísopo e marcar nas ombreiras laterais e na viga superior das portas. Esse sangue seria o sinal. Então Deus declarou: quando eu ver o sangue, passarei por vocês. O anjo da morte viria que ali, naquela casa, a morte já havia visitado e levado um sacrifício, um cordeiro perfeito. E a ira divina passaria por cima. Quando nós olhamos no hebraico a palavra Páscoa, Pashed, eu não vou arriscar muito o hebraico aqui não, porque sou seminarista, mas em inglês a tradução mais próxima é Passover, que significa nada mais do que passar por cima. A Páscoa comemorada por eles era o momento que Deus passaria por cima das casas, sem levar o seu primogênito. O sangue do cordeiro desviou a ira divina. Ela funciona como uma propiciação, como um sacrifício mesmo. A troca do sangue do cordeiro pela vida do primogênito, barrando a entrada do anjo da morte. Vivemos num mundo, então, meus amigos, meus irmãos, de incertezas, onde muitas vezes, devido ao nosso coração pecaminoso, a gente prefere buscar segurança no nosso moralismo. Nós preferimos buscar segurança na nossa religiosidade, na nossa carreira, nos nossos planos de vida, no nosso moralismo. Mas quando o dia do juízo chegar, a morte não vai olhar para nada disso. A morte não vai olhar para quem você foi. A morte não vai nem sequer olhar para você direito, ou para a sua vida. Ela vai olhar para a marca que você tem. A sua conta bancária não vai deixar nenhuma marca em você. A sua conta, a sua carreira, os seus status, não vai deixar nenhuma outra marca no seu coração. O seu moralismo e a sua religiosidade, farisaísmo, as leis que você segue, não vai adiantar de absolutamente nada quando o juízo de Deus vier sobre vocês. Pensa comigo, para a gente facilitar, como num abrigo. Num abrigo antibombas. Eu acho que todo mundo já viu em um filme, né? Ninguém aqui passou por isso, graças a Deus. Nosso Brasilzão não tem nenhum histórico de abrigos antibomba funcionando. Mas provavelmente em filmes de Segunda Guerra, Primeira Guerra, vocês já devem ter visto aquela cena. De repente a sirene começa a tocar, aviões passando pelo céu e bombas caindo. Pessoas em total desespero. Elas confiam no quê? Na própria coragem? Elas confiam na própria força que vai pegar a bomba ali, segurar e mandar de volta para o avião? Elas confiam num abrigo subterrâneo.
E a confiança delas está formada na quantidade de concreto que tem entre a bomba e o lugar aonde eles estão. Se você confia no abrigo, a fé cristã vai demonstrar que não é sobre a força desse abrigo, não é sobre o concreto, mas sim no sangue de Jesus que protege essas bombas caírem na cabeça daqueles que vivem pela fé em Cristo. Nós podemos passar por tentações, nós podemos passar por desafios, nós podemos passar por julgamentos e até às vezes momentos instáveis na nossa vida. Mas quando somos marcados pelo sangue, quando sofremos a mancha, quando aceitamos que nós somos miseráveis pecadores, nós entendemos que Cristo nos marcou. Marcou para viver uma vida eterna com Ele. E que a nossa confiança não é mais naquilo que a gente consegue pela força do próprio braço. Não está mais na nossa coragem. Não está mais nos nossos planos ou na forma como a gente vive. A nossa fé é firmada no sangue daquele que morreu por nós e nos substituiu numa cruz. Quando passamos a entender isso, nós entendemos que a fé cristã não é sobre como nós somos fortes, mas sobre onde nós estamos escondidos. Somente debaixo do sangue de Jesus há proteção total contra qualquer juízo. Mas nós precisamos perceber também que Deus nos chama a atenção para 3 pontos específicos. Não era somente para imolar, matar o cordeiro e passar o sangue nas portas. Deus, ele pede uma coisa a mais. Ele pede para o povo se preparar para aquele momento. Seguindo a nossa narrativa, enquanto gritos ecoavam lá fora, Miguel, seu pai, e a sua família comiam em pé. Eles não estavam dormindo. Eles não estavam tranquilamente deitados na cama ou no sofá aguardando que todo aquele momento se passasse. Mas eles estavam agitados, preparados para o que viria. Ali em pé, eles comiam. O gosto das ervas amargas fazia lembrar das chicotadas dos capatazes, do barro, dos tijolos que eles tinham que fazer, nas posturas que eles tinham que manter enquanto apanhavam daqueles que o escravizavam. E nesse momento, o pai olha para sua esposa e diz: não tragam a massa velha, deixem as panelas do Egito para trás. Hoje à noite nós sairemos daqui, porque nós fomos salvos para sermos livres. Quando a gente olha para dentro dessa casa protegida, onde o povo não estava dormindo, Deus ordenou que eles assassem especificamente o cordeiro, que comessem às pressas as ervas amargas e com pães asmos, sem nenhum tipo de fermento. Por quê? Qual é o significado disso? Porque Deus mandou especificamente nessa ordem. Primeiro, a refeição deveria ser feita às pressas, com a sandália nos pés, o cinto bem apertado na túnica, para que eles não tropeçassem quando saíssem correndo dali. O cajado de caminhada já estava na mão, pronto para uma viagem. Já estavam ali de malas prontas para sair do Egito. Eles precisavam estar assim, em alerta, para que assim que Deus permitisse, assim que o filho do faraó morresse e a ordem fosse dada para que o povo fosse liberto, todo mundo partisse dali, juntos, uma caminhada junto com Moisés, para onde seria a libertação daquele povo. Mas e as ervas amargas? As ervas não eram apenas para dar um sabor extra e peculiar, até porque a gente, com alguns estudos hoje, entende que aquilo era algo horrível. Não era nada saboroso, não é como uma rúcula, que até então é até gostosinho, né? Dependendo de uma salada bem feita. Mas não era uma erva que tinha um sabor agradável na boca. E aquilo era para lembrar o povo exatamente daquilo que eles estavam sofrendo no Egito. Era uma memória, mais do que afetiva, se assim a gente pode dizer, daquilo que eles sofreram. Provavelmente você já comeu alguma coisa muito ruim na sua vida. E muito provável você se lembra dela até hoje. Às vezes um pão queimado numa padaria,
às vezes, uma comida sem sal num restaurante em que você foi comer. E isso marca. E era exatamente essa a ideia que Deus tinha para o povo. Era necessário que eles tivessem uma memória física de tudo aquilo que eles passaram no Egito. As ervas amargas lembraria o povo do sofrimento, da escravidão, das dores que eles sofreram. E esse era o plano de Deus, que aquele amargor ficasse no seu corpo físico e também no seu espírito. E em terceiro ponto, eles não podiam comer nada com fermento. Primeiro, porque não havia tempo para a massa crescer. Quando a gente trabalha com fermento, e fermento de pão, a gente sabe que demora pelo menos aí umas 10 horas daquele tempo de sovar a massa, colocar o fermento, e aí esperar descansar, e por aí vai. Quem já fez pão caseiro em casa sabe que é um processo demorado. O cheiro é bom, o resultado é maravilhoso, né? Mas ainda assim é um processo extremamente lento. Eles não tinham tempo para isso. Naquele dia eles precisavam assar o cordeiro em brasa, um churrasco, preparar todo aquele momento para viajar, as ervas amargas e o pão, sem fermento algum. Mas Deus traz para a gente um significado muito importante para esse fermento. O fermento, naquela época, não é como um fermento que a gente compra no mercado, né? Não é aquele pozinho branco mágico da Dona Benta, que a gente coloca ali no bolo e de repente, opa, tá feito. Ou aquele fermento natural, que é num saquinho ali, que tem um cheiro meio estranho, marronzinho, fermento em pó natural, que você tem que abrir e usar ali na hora. Ele, na verdade, era uma massa podre do Egito. O fermento daquela época, nada mais, nada menos que uma massa podre, envelhecida, cheia de fungo e bolor. E para eles usarem essa massa com leveduras, com fungos, eles precisavam misturar com farinha nova. E dava essa levedura que fazia com que o fermento da massa antiga juntasse com a nova, com açúcar, gerasse os gases ali e formasse a fermentação que faz a massa crescer. Mas acontece que o efeito dessa massa velha, ao decorrer da Bíblia, é usado como um símbolo de corrupção. É usado como um símbolo, um sinal de podridão. Até mesmo no Novo Testamento, Jesus alerta contra o fermento dos fariseus, que quando entra no nosso coração, faz inflamar aquela religiosidade, faz inflamar os nossos pecados, faz inflamar aquilo, ou faz fermentar aquilo que há de pior no nosso coração. Hipocrisia, orgulho, a falsa doutrina, porque o fermento começava a proliferar dentro dos corações. E aqui está o nosso desafio moderno, né? Muitos querem a proteção do sangue de Cristo. Muitos querem a salvação. Muitos querem fugir do nosso caminho do inferno natural. Mas não querem largar o fermento do Egito. Querem Jesus como Salvador, mas continuam se alimentando do fermento do pecado. Continuam alimentando esse fermento com açúcar. Continua dando aos seus vícios mais vontade de continuar. Os nossos ídolos, o consumismo, a pornografia, o ressentimento, a ira, a fofoca, a inveja, tudo que há de ruim no nosso coração, nos nossos sentimentos. Nós queremos a marca de Jesus. Nós queremos um substituto perfeito para nós. Mas o quão disposto você está de largar esse fermento? De largar esse alimento que faz o seu coração inflar? Deus diligentemente manda jogar fora toda essa massa velha, limpar a casa e remover qualquer migalha, qualquer resquício de fermento. Deveria ser feita uma limpeza minuciosa na casa. Não poderia ter uma gota ou uma migalha desse fermento, para que não houvesse a mancha desse pecado dentro daquela casa. Deus está dizendo, não misture a sua velha vida de pecado, de idolatria, de consumismo, de ira, com a nova que Cristo te deu. A graça de Deus te perdoa como você está hoje. Cristo já perdoou todos os seus pecados.
mas você precisa calçar as sandálias, pegar o seu cajado, afivelar bem o cinto e estar preparado para deixar e jogar fora todo o fermento que faz você pecar. Cristo, ele não pede uma mudança direta, nesse momento, agora. Assim como o povo, a gente vai ver que passou 40 anos no deserto, até o momento da terra prometida, foi um processo. Assim como nós, quando nos tornamos crente, entendemos a marca de Cristo na nossa vida, a luta contra o pecado, o processo de santificação é justamente um processo. Precisa haver mudança na vida de um crente. O sangue não nos livra apenas da morte. Ele nos liberta de qualquer amarra do pecado, nos liberta de qualquer dor, nos liberta de qualquer coisa que o nosso passado possa ser um agente de condenação nas nossas vidas. Nós precisamos entender que servimos a um Deus vivo, a um Deus que está nos chamando para servir, adorá-lo e deixar a nossa vida pecaminosa no passado. Dando sequência, meus irmãos, já para a gente chegar na conclusão, o texto nos diz, um pouco depois, já no verso 28, que os filhos de Israel escutaram tudo aquilo que Moisés havia dito. E assim, como o Senhor havia ordenado, fizeram. Separaram um cordeiro, mataram ele no quarto dia, marcaram as portas na viga superior, nas vigas laterais, assaram, comeram as ervas amargas, comeu o pão sem fermento e se preparou para sair dali. Nesse meio dessa ordem, quando a gente olha principalmente no verso 14, nós vemos que Deus manda exatamente que aquele dia fosse comemorado como um memorial. E agora nós olhamos para aquele Miguel de 12 anos, contando para os seus filhos, no caminho da terra prometida, como foi que isso tudo aconteceu. Agora um homem adulto, Miguel, já tem seu próprio filho pequeno. Na noite de Páscoa, nesse mesmo dia, o menino olha para o cordeiro assado, para o pão sem fermento, para as ervas amargas e faz a pergunta que Deus já tinha previsto, aqui, logo no comecinho do Êxodo. Deus já viu que haveria esse tipo de pergunta. Pai, o que significa este rito? Por que nós precisamos fazer isso? Por que nós precisamos matar um cordeiro e completar todas essas coisas desse formato? Então Miguel, com lágrima nos olhos, responde: nós éramos escravos, meu filho. Estávamos condenados à morte no Egito, mas o sangue de um cordeiro inocente foi colocado na nossa porta. A morte passou por nós e a vida nos alcançou. Você está vivo hoje. A nossa família está viva hoje. Todo povo que está aqui em volta de nós está vivo hoje por causa de um cordeiro. Nós estamos vivos hoje por causa de um cordeiro. A Páscoa, ela não deve ficar somente nas nossas memórias naquele momento da saída do Egito. Nós sabemos que veio uma outra Páscoa. Nós sabemos que chegou um certo momento, num dado histórico, que aconteceu outra celebração. Essa nós celebramos como memorial. Mas é importante nos lembrarmos que um dia nós fomos escravos. Assim como esse povo foi escravo do Egito, nós fomos escravos do pecado. E Deus implantou em seu povo, como cultura, memorial, para se lembrar de que um dia também foram escravos, para se lembrar das dores que passaram, do sentimento de inferioridade, sem dignidade, para olhar para o nosso presente momento e entender que a graça de Deus nos salvou, a graça de Deus nos livrou. E hoje, nós somos livres daquilo que escravizava o nosso coração. Nós somos livres para adorá-lo, cultuá-lo e viver o que Deus tem planejado para nós. E é importante lembrar, meus irmãos,
E isso daqui é uma coisa que eu acho muito linda do Velho Testamento. Às vezes, detalhes pequenininhos, que passam despercebidos numa leitura corriqueira, faz a nossa visão completamente diferente quando entendemos o que realmente significa. A igreja primitiva, ela via essa marca de sangue no umbral superior e nos umbrais laterais de uma forma belíssima. A figura daquela porta no Egito, se vocês verem bem nessa imagem, ela representa outra coisa. Ela representa uma cruz. O sangue que escorreu da cruz de espinhos da cabeça de Jesus, o sangue que escorreu dos espinhos, dos pregos que foram colocados em suas mãos, formam a mesma porta do qual o povo do Egito fugiu. No Calvário, na cruz, o sangue do nosso Cordeiro Pascual escorreu. Nós não podíamos escolher um Cordeiro perfeito. Nós não tínhamos como ser marcados mais pelo sangue de um animal. Nós precisávamos de um substituto perfeito. Nós precisávamos de Jesus, de um homem perfeito que veio morrer por nós. A cruz, assim como Jesus nos trouxe e nos lembra e afirmou que ele era o caminho. Jesus é o caminho. E não só de uma forma simbólica, mas realmente ele era o caminho, ele era a porta. Ele é a porta que nós atravessamos para chegar até Deus. A cruz formando esse umbral. A morte de Cristo, representando a substituição perfeita, nos traz a salvação hoje. Deus salvou o mundo através de Jesus. Aonde você se encontra hoje, então? Você está lá fora dessa porta? Você já passou por essa porta que representa a cruz de Cristo? Você está tentando ser salvo pela sua própria justiça? Junto com os egípcios, os ventos dos juízos estão chegando, mas a porta de Jesus está aberta. Para ser marcado pelo sangue, hoje a gente não precisa completar nenhum ritual. Hoje a gente não precisa de matar, imolar um cordeiro, manchar as nossas portas. É tão simples, é tão fácil. Mas mesmo assim a gente prefere colocar as nossas forças naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos realizar. Nós colocamos a nossa força, nós colocamos a nossa fé, nós colocamos a nossa esperança naquilo que a gente faz. E por vezes, meus irmãos, isso daqui também é um pecado meu. É um pecado meu. Quando a gente prepara a pregação, nesse momento de estudo, a gente é confrontado de frente para aquilo que a gente vai trazer para vocês. E muitas vezes, o nosso medo, a nossa angústia, a nossa dor, o nosso medo do futuro, os nossos planos que não dão certo, faz a gente pensar, poxa, eu preciso ser melhor, eu preciso me dedicar mais, eu preciso ter mais força para lidar com as situações, eu preciso estar diante daquilo que aflige a minha vida. Quando na verdade o que você precisa fazer é só confiar em Jesus. Colocar o seu fardo pesado, o seu jugo, na cruz de Cristo e entender que Ele já morreu por você. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Não tem mais um A que a gente possa falar. Não tem mais uma parede que a gente possa construir que vai nos trazer a redenção. Nós precisamos ir para debaixo da cruz de Cristo, arrepender-se e principalmente abandonar o fermento do Egito e ser marcados pelo sangue da cruz de Cristo, meus irmãos. Amém? Espero que Deus tenha falado com vocês assim como falou comigo. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe. Muito obrigado, Pai,
porque o Senhor já previu tudo aquilo que aconteceria, Pai, desde o momento da queda da humanidade, Senhor, até esse momento que o Senhor nos trouxe esse ritual, para que fosse sido lembrado, Pai, que o Senhor libertou o seu povo do Egito. Nós vimos milagres, nós vemos tantas coisas acontecendo com o povo de Israel, e mesmo assim, eles desviaram dos seus caminhos, e foi necessário que Jesus viesse para que nós tivéssemos a salvação, Pai, porque somos pecadores, somos miseráveis, necessitamos e carecemos da Tua glória, Pai. Necessitamos que o Senhor enviasse Jesus, para que entendemos, Senhor, possamos entender que somente pelo sangue do Teu Cordeiro é que possamos alcançar a salvação. Não vem de nós, Pai, para que ninguém de nós, entre nós, se glorie, mas a salvação vem pela fé no Senhor Jesus Cristo, vem pela fé em Deus. Que possamos entender isso, que isso possa ecoar, Pai, nos nossos corações, para que toda vez que acharmos que a nossa vida, Pai, precisa de um empurrão nosso, possamos olhar para a cruz e descobrir que o Senhor já deu esse empurrão e que basta a gente confiar no Senhor para sermos marcados pelo Teu sangue. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, Lu.